Fala galerinha do H Esportes, estamos aqui para mais uma live e mais um Respeita a Minha História. E hoje iremos falar com a atleta Tatiane Silva, nossa querida atleta do atletismo brasileiro. Rapaz, que história de vida essa mulher tem. E ela vai falar sobre tudo, né? Sobre todas as coisas passadas na sua vida. Ela já entrou, já está online aqui conosco. Já pode nos conectar. Vamos ver se a gente já consegue puxar ela aqui. Estou tentando dar o aplicativo aqui para tentar ela puxar aqui para dentro. Para conectar ela aqui conosco. Vamos ver se eu consigo já convidá-la para dentro da nossa live. Hoje, sexta-feira, chuvosa em São Paulo, não sei que região que ela está, ela já me chamou aqui, vou puxar. Boa noite, Tatiane, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? E você? Tudo bem, tá por onde aí? Tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo? Eu tô na minha cidade agora, em Guarapuava, no Paraná. Ah, tá em Guarapuava, nossa, fui Uhum. muito a Guarapuava, cobri a Uhum. futsal daí da Sério? cidade, Ah, aqui é muito forte, aham. muito É forte aqui. Guarapuava, tenho muitos amigos aí no Uhum. futsal. Ai, que legal. É, aqui o esporte mais forte deles aqui é o futsal, eles investem bastante. Verdade. Ó, queria te Uhum. agradecer primeiramente por você topar e falar um pouquinho da sua trajetória conosco, por atender o Hora H Esportes. Muito bom contar histórias igual a sua. Ah, eu que agradeço pela oportunidade, né? Contar um pouquinho da nossa história, o pessoal conhecer um pouco mais sobre o esporte, sobre a atleta, né? Muito legal, muito importante essas lives para conhecer um pouco mais dentro e fora do atletismo, né? Com certeza. E assim, o que acontece muito aqui é o seguinte, é isso mesmo que você falou, que a galera pede, às vezes, para contar histórias de outros esportes, porque a galera não consegue ter o conhecimento do esporte, da atleta que está representando o Brasil, porque o esporte em si, a gente brinca aqui na nossa Hora H Esportes que existe o futebol e os outros, porque a galera É. só presta atenção no futebol e acaba, assim, os outros esportes sendo perdidos, né? Ah, com certeza, né? O nosso principal é o futebol, né? Mas a gente tem que dar uma atenção maior porque não existe só o futebol, existem outros esportes e a gente tem que valorizar os nossos atletas, principalmente os brasileiros aí que estão na luta e brigando, né? Com um esporte que é mundialmente conhecido, visualmente, né? Muito mais falado também o futebol. Então a gente tem que brigar uma luta assim desigual, mas que a gente está tentando. Verdade. E ó, para começar aqui o respeito à minha história de hoje, a gente sempre inicia fazendo uma pergunta que quando você é pequena, eu acredito que é a pergunta que mais você ouve na vida, que é assim, o que você vai ser quando você crescer? O que que passava na cabeça da Tatiane quando era pequena? Então, eu falo que assim, eu não me via em outra área, né? Eu sempre, desde os 9, 10 anos, assim, eu me destacava na escola e falei que queria ser atleta. Não tinha, assim, na família um histórico, não tinha ninguém, assim, perto de mim, né, que era atleta, mas como eu me destacava, eu falei, eu quero ser atleta. Quero correr, quero saltar, né? Na verdade, eu fazia muito mais Uhum. salto, né? Nas gincanas da escola e ganhava. Então, sempre passou pela minha cabeça que eu queria ser atleta, por isso que eu fui atrás disso, briguei para estar onde eu tô e vim buscando, queria porque queria, fui atrás, falei com os treinadores, falei com a pessoal da equipe de Londrina na época também, que eu sou natural de lá, né? E Uhum. sempre passou na minha cabeça que queria ser um atleta. E ó, naquela época, quando era um pouco menor, eu acredito que nas escolas, tanto de Londrina, aqui de São Paulo, acontecia. Já tinha um pouquinho de cada esporte, um pouquinho de handebol, um pouquinho de atletismo, um pouquinho de futsal mesmo, um pouquinho de ginástica, mas era muito pouquinho. E aí foi nesse intermediário que você se encaixou aí no atletismo, ou como que foi o início de tudo?
Então, na minha escola, assim, a gente tinha muito mais vôlei e futsal, né? A gente tinha muita gincana. E foi a partir dessas gincanas que a professora fazia que eu fui me destacando. Ela fazia salto, fazia correr, aí passava por obstáculos, essas coisas assim, né? Então, assim, ela sempre fazia a gente competir um com o outro, né? Então, assim, eu fui me destacando nisso. Ela fazia salto em distância, a gente saltava na quadra na época, né? Ela marcava com os pés, assim, quantos pés você vai saltar. Aí eu fui saltando, aí saltando, ganhava muito das meninas e brigava para ganhar dos meninos. Eu não me contentava, né? Eu sempre, os meninos, não podia perder para menina, mas eu queria ganhar. Então a professora sempre foi estimulando essa competição e eu fui me destacando em bola queimada também, não sei se também chama assim, mas bola Sim, queimada. sim. Tudo que tinha corrida eu queria fazer e sempre me destacava. Então, Puxa, eu que. vi que ali eu tinha potencial naquilo. Ou era salto, ou era corrida, saltar em obstáculo, assim, cone, né? Na época ela colocava cone, Aham. assim, a gente saltava. E eu Puxa, que. fui vivenciar o atletismo, mas com 12 para 13 anos que eu fui conhecer que tinha mesmo atletismo, que tinha a possibilidade de começar numa equipe e tal, assim. Ó, o Esquerdinha, o ex-jogador de futebol, tá te mandando um abraço aí, ó. O rapaz só Ah, jogou na obrigada. Europa, só jogou com Careca e Maradona só. Muito obrigada. Ó, e aí, quando você tá ali na escola, que você fala, meu, tenho potencial. Qual que foi a inspiração? Quem que era o atleta de inspiração da Tatiane? Não precisa ser só do atletismo, mas o atleta em geral. Então, assim, eu não assistia muito o esporte em si, né? Não tinha no atletismo, assim, eu não conhecia nada. Como eu falei, eu fui vivenciar o atletismo perto quando eu fui começar mesmo, né? Então, eu assistia poucas coisas, mas eu lembro que eu gostava de assistir a São Silvestre no final do ano, mas também não me lembro, não me recordo assim de nome que eu tinha como referência. Eu fui ter referências de menino que já participava de competições na escola. Então, assim, na Uhum. época já começavam a ser meus amigos, né? Mas era o Rodrigo, era tipo, eles foram campeões paranaenses, assim, que da minha época mesmo. Então, assim, eu não lembro de referências, assim, nomes muito importantes, assim, na época, né, que me fez Uhum. ir pro lado do esporte. Sim. E tem um problema que é uma vida dupla que a maioria dos atletas tem, que é aconselhar a escola com o esporte. Como que foi para você essa vivência de aconselhar o esporte com a escola? Então, assim, lá em Londrina, a gente tinha a oportunidade que passavam o ônibus, né, da equipe. Eram dois ônibus que passavam na zona leste e oeste, e o outro passava na sul e norte de Londrina, né? Então, assim, passava Uhum. e pegava todas as crianças para treinar à tarde. Então, chegava à tarde na UEL, né, onde a gente treinava, era quase 200 crianças treinando. E esse Nossa. ônibus passava no colégio onde eu já estudava, né? E ele passava 3 vezes na semana. Então, assim, eu ia de manhã para o colégio, estudava, ia de bicicleta, acho que dava uns 3, 4 quilômetros, né? Aí ia de bicicleta, voltava para casa, almoçava, depois eu ia de novo para pegar esse ônibus que passava a pegar os atletas, né? Uhum. Então, assim, era bem corrida, mas era gostoso, era um sofrimento gostoso, eu falo, né? Que às vezes furava o pneu da bicicleta, tinha que carregar a bicicleta em vez da bicicleta me carregar. E às vezes não tinha nem bicicleta, a gente ia andando mesmo, né? Era uma pernada aí. Mas era um sofrimento gostoso, assim, porque a gente gostava muito de estar ali, né? Então, Uhum. tá com aquele monte de criança correndo, brincando, porque era uma diversão. Não era um esporte que a gente achava, lá na frente eu vou ser uma atleta internacional. Ninguém imaginava, né? A gente estava ali Uhum. por gostar daquilo. Então, foi conciliando e deu tudo certo, eu acho, assim, porque é complicado mesmo, né? Mas se você gosta, né, eu acho que vale a pena esse sofrimento, essa dificuldade aí, valeu muito a pena, né? Sim, e tanto é assim que a maioria dos atletas falam a mesma coisa. Mas só que assim, a gente brinca que
o início de tudo, esses obstáculos que tinha, já criava-se ferramentas para você utilizar hoje. As dificuldades daquela época já eram as barreiras que você enfrentava, que hoje você tira de letra várias situações. Acredito que no seu caso seria a mesma coisa, né? Qual que é a maior dificuldade que você teve naquela época? Então, no começo, assim, meu irmão mais velho, que é quase 2 anos mais velho que eu, ele também começou no atletismo, né? E a gente ia junto pra treinar aí, as 3 vezes na semana. E a gente tinha, assim, que nem eu falei, furava o pneu da bicicleta ou tinha que ir a pé, né? Às vezes o ônibus também estragava, a gente ia à toa, porque daí não tinha como ir, né? E a gente sentia muita fome depois do colégio e era uma pernada para chegar em casa. E a gente ficava, eu e meu irmão, assim, não batia muito bem na cabeça, né? Falava assim, ai, podia passar uma carona porque era sofrido, a gente voltava cansado, com fome, e tinha esse sofrimento de ter que voltar ainda para casa. Mas eu falo que tudo isso hoje, assim, nos deu muito, quando a gente fala calejou, né? Me Uhum, fez crescer muito pessoalmente, assim, porque era um sofrimento, foi difícil, porque na época a gente tinha que viajar, às vezes tinha que levar colchão dentro do ônibus, porque não tinha carro, não tinha quem levasse. E às vezes viajava sem dinheiro nenhum para comprar coisa, ficava morrendo de fome, aquela viagem longa. Então, assim, foi um sofrimento que a gente passou, que hoje eu dou muito valor no que a gente tem, né? Então, assim, nos fez crescer para a vida, né? Não só sim. como atleta, me fez crescer com a vida, para a vida. Então, assim, hoje eu vejo muitos atletas que têm tudo, principalmente os que estão começando, e não dão valor no que tem. Então, a gente começou do nada, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, e mesmo assim a gente foi o que me fez crescer, foi o que fez virar atleta, porque o atleta é isso, né? Principalmente o atletismo é Uhum. sofrido, é maçante, né? Então, nas dificuldades que se torna o atleta. Então, eu acho que por isso também que eu me dediquei mais ainda para chegar onde eu tô, né? Com certeza, que passa com todas as situações, esses obstáculos vividos antigamente, né? A gente até Uhum. brincou ontem na live aqui que eu fiz com a professora de ginástica aqui, e a gente brincou falando que antigamente era até mais difícil e tudo, porque não tinha a comunicação que tem hoje, não tinha os melhores hotéis que tem hoje, não tinha, Uhum. não tinha os ônibus nem com ar-condicionado, É, verdade. assento duro, lembra dos assentos duros? É, Então essas dificuldades hoje passa batido. Você nem, para falar a verdade, no dia a dia você passa batido que você nem percebe a diferença que você passou lá atrás para as de hoje, né? Porque hoje já acostumou já com os de hoje e passa batido. Agora, vamos resgatar na memória qual foi a primeira competição que a Tatiane disputou. Você lembra disso? lembro. Então, assim, eu ainda nem tinha começado a treinar. Aí queria porque queria começar a treinar, mas ainda não tive a oportunidade, né? Participei do torneio Escolon, que na época era uma peneirada, né? Que faziam Uhum. para começar a treinar na equipe. Tinha participado, mas eu tinha ficado em quarto lugar no 1.000 metros. Perdi para as três que já treinavam. Então, assim, não fui chamada. Aí eu falei, não, mas eu quero ir treinar, porque eu sou boa, sou atleta, eu quero fazer isso, né? Aí foi quando a professora levou para os Jogos Escolares, que foi em Curitiba, e eu fui fazer o 250, porque o 1.000 não podia fazer, porque tinha que ter Uhum. participado de seletiva, né? Então eu fui para o 250. Aí fui, passei pela eliminatória, passei para a semifinal, passei para a final e fui terceira colocada no 250. Peguei medalha de Paranaense, falei, nossa, agora eu acho que eu vou fazer essa prova, né? Você Aí consegui a medalha de terceiro lugar no Escolares. Mas quando eu fui treinar, eu fui direto pro Eugênio, né? Que é treinador de Uhum. fundo. Aí ele falou: ai, você acha que vai dar uma boa corredora de obstáculo. Daí eu só queria correr, não interessava a prova que eu fizesse, né? Eu queria correr. Eu falei: ah, eu faço, né? Daí foi quando ele colocou já pra gente começar a treinar os obstáculos no primeiro dia. Eu gostei dessa prova aqui, acho que eu vou me dar bem. E Mas a aí foi a, primeira medalha.
primeira medalha em velocidade no Puxa escolares. vida. E Uhum, olha que interessante, a gente comenta muito aqui que alguns treinadores ele tem uma visão, às vezes, que consegue mudar a sua vida, né? Às vezes você não uhum. enxerga um caminho e ele consegue enxergar este caminho. E este caso eu acredito que seja esse professor que mudou a sua história, que às vezes você só correndo não ia acontecer, mas com corrida de obstáculo aconteceu. E acredito que foi essa primeira virada de chave. Qual foi o momento, eu acredito que seja esse, mas qual foi o momento que você falou, nossa, eu acho realmente que eu vou virar atleta? Porque você tem um momento que você fala assim, puxa, tá dando certo, eu acredito que eu vou virar atleta. Então, assim, para mim foi tudo muito rápido. Eu comecei na metade de 2003, foi quando eu peguei a medalha no Paranaense, e eu queria muito ser atleta. Então, assim, eu briguei para estar lá, briguei, falei, não, eu quero competir, quero treinar. Então, o primeiro passo que eu fui foi conversar com meus amigos para entrar na equipe. Cheguei lá, eu falei assim, fiz o primeiro treino, falei assim, é isso que eu quero treinar aqui, né? Então, de lá pra cá, foi, assim, tudo muito rápido que foi acontecendo. Cheguei na próxima competição, que fazia um treino, um mês que eu tava treinando já consegui a medalha de primeiro lugar num Nossa. torneio que teve, né, pela equipe. E ali eu falei assim, nossa, um mês de treinamento, eu já fiz isso aqui. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou dar certo. Aí logo depois, assim, deu acho que 2 meses de treinamento, a Jenny falou assim, você vai para os Jogos da Juventude. E na época eu tinha 13 anos e os Jogos da Juventude eram atletas até 17. Ele falou assim, Uhum. você vai fazer o 2000 com obstáculo. Já que você não tem medo de passar os obstáculos, não tem medo do fosso, você vai fazer isso. Aí eu falei assim, eu aceitava, eu queria estar treinando, queria competir, né? Falei assim, tá bom. Aí fiquei em terceiro lugar. Perdi para as meninas que já tinham ido para a seleção, que tinham 17 anos. Nossa. Na época era a Lilian, a esposa do Heraldo. E eu Uhum. falei assim, nossa, eu peguei medalha numa competição que as meninas eram bem mais velhas que eu, né? Então, assim, eu acho Uhum. que... Então, assim, dali já despertou aquele interesse maior. Falei assim, nossa, eu posso chegar onde elas estão, né? Se eu fui já Sim. medalhista paranaense, eu posso chegar no brasileiro, posso chegar no sul-americano. E assim, acontecer tão natural, era treinar e acontecer nas competições. Eu não tipo, passava pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não treinava em função daquilo. Eu treinava em função de fazer o meu melhor. E foi Uhum. acontecendo. Acho que foi nesse dia, assim mesmo, que eu falei, eu quero ser corredora de obstáculo. Que daí meu treinador, o Eugênio, olhou e falou assim, nossa, foi emocionante ver essa corrida, as pernas compridas, passando os obstáculos. Eu falei, se você não tem medo, as meninas tudo tem medo, você não tem medo. Eu falei, eu gostei, então essa vai ser a minha prova. E olha que coisa tão louca, né? Porque a gente comenta hoje que a pressão é tão grande, né? Na vida de um atleta, que é tudo pressão sobre o patrocinador, pressão do clube, pressão do treinador, pressão de alguma marca. É tudo uma questão porque tem coisas envolvidas, né, Tatiane? E você disse Uhum. que. Olha que coisa tão impressionante. Aí você foi naquele negócio de dar o melhor, sem se preocupar o que ia acontecer, e foi acontecendo tão rapidamente. Como foi a primeira conquista do Campeonato Brasileiro para você? Então, assim, um ano depois, eu já estava assim, entre as 3 melhores do ranking menores, que na época é até 17 anos, eu tinha 14, Uhum. né? Então eu já estava entre as 3 melhores. Eu falei, nossa, eu já tô num lugar assim que eu não acreditava, né? Então, foi o primeiro brasileiro menores meu em 2004 e tava valendo vaga pro Sul-Americano. Então, os 2 primeiros iam pro Uhum. Sul-Americano, né? Aí eu cheguei e falei assim, nossa, muita gente queria ir pro Sul-Americano. Eu falei assim, eu só quero fazer o meu melhor. Só quero ir. E na época tinha a Sabine. Sabine, nossa, ela é multicampeã
no obstáculo, bateu todos os recordes menores, adultos, juvenil, em tudo, né? Então, assim, ela era a sensação do momento. E Uhum. eu saí, assim, no obstáculo, saí já junto com ela, não queria saber. Eu não queria saber quem que era a Sabine, eu só queria fazer meu melhor e tá lá, né? E aí ela ganhou, né? Eu fui segunda colocada no brasileiro e consegui a vaga pro Sul-Americano. Eu falei, nossa, eu não tinha. Hoje, assim, eu vejo que os tempos eram muito bons, né? Mas eu não tinha essa visão do que eu estava acontecendo, que muita gente falava, nossa, tá no Sul-Americano agora, você conseguiu a vaga. E eu falei assim, nossa, eu só corri o que eu tinha Uhum. que correr. Não tinha aquela pressão ainda, ah, tá, você tem que ir pro Sul-Americano, você tem que pegar medalha, não tinha. Eu só fui correr, só fui fazer o que eu Uhum. gostava de fazer. E consegui ir para conseguir a vaga, consegui ir pro Sul-Americano, e fui terceira colocada no Sul-Americano. Já estava batendo o recorde paranaense. Então eu falei assim, nossa, era tudo assim. Não tinha pressão do meu treinador. Ele falava, Uhum. só tinha que treinar e ir lá competir. Então, assim, lógico que agora sim, né? Agora a gente já tá Sim. numa fase, Num assim, nível mais maior, antiga. né? Isso, aham, a gente tem a nossa pressão mesmo, né? Que acho que é a Sim. principal. Mas É, antes não tinha, era assim, muito natural do corpo. Só ia lá treinar e fazia o que gostava. verdade. E aí vai passando mais um tempo. Como foi a chegada pro Pan-Americano? Então, o Pan-Americano, assim, ó, eu tive uma fase da minha vida porque eu fui mãe muito nova, né? Então, lá eu fui mãe com 18 anos. E eu achei que, tipo assim, achei que eu iria parar, né, de competir, porque não ia Uhum. dar conta, tudo, mas assim, a minha família foi muito essencial para mim, porque foi o meu pilar. Então, assim, minha mãe me ajudou muito no meu retorno, o meu esposo ajudou muito, todo mundo me incentivando, meu pai, nossa, nem se fala, porque lá atrás, quando eu comecei, eu treinava 3 vezes na semana e nos outros dias o Eugênio passava treino para mim e ele ia de bicicleta. Você não tem treino? Você tem que treinar. Então vamos treinar. Ele chegava do trabalho e tinha que treinar. Então eu via assim que todo mundo estava sonhando junto comigo. Então se Uhum. eu deixasse essa oportunidade de retornar depois da gravidez, eu não estaria sendo justo com eles nem comigo, né? Porque é um talento desperdiçado, né? E eu falei assim, eu preciso Sim. tentar, já que eu tenho a ajuda deles, eu preciso tentar. Então, assim, eu retornei da gravidez, foi, assim, bem complicado, porque é difícil, né, viajar, deixar a filha, amamentar, tudo tinha. Daí eu falei assim, quando eu voltei a treinar, era um tiro, levava ela pra pista, né, minha filha. Então, fazia um tiro, dava mamar. Aí fazia outro tiro, amamentava. Então, assim, foi assim, e as minhas amigas no treino me ajudavam nisso, né. Então, foi uma luta, que eu vim construindo, aí eu tive que mudar de cidade também para vir morar na cidade do meu esposo, que agora é Guarapuava, sem estrutura nenhuma. Cheguei aqui, eu falei, eu acho que eu vou parar, porque não tem estrutura. Uhum. Não vou conseguir ser atleta, não vou conseguir dar conta disso. Acho que vai ser o fim. E eu falei assim, bom, depende de mim. Depende só de mim. Meu treinador vai continuar passando treino, vai depender de mim. Se eu quiser ser atleta, vai depender só de mim. Foi aquele estalo assim que eu falei, eu preciso voltar a ser o que eu era antes. Ou melhor, né? Uhum. Melhor ainda. Uhum. E eu, assim, quando eu mudei para Guarapuava, eu comecei a treinar mais, comecei a me dedicar, eu falei, essa depende de mim, depende de mim. E foi aí que eu comecei a melhorar muito mais do que eu era antes. Então, chegar em 2015, no primeiro PAN que eu fui, foi muito difícil, né? Treinar sozinha aqui, sem ter aquela pressão do treinador, sem ter. Você chegar na pista e não ter ninguém, foi bem complicado. Então, assim, para chegar no primeiro PAN, que foi a competição mais importante naquela época para mim, foi, assim, muito difícil. Eu nem acreditei. Nem acreditei. Eu só queria estar lá, né? Uhum. Aí hoje eu consegui já para ir. O ano passado fui pro segundo PAN e fiquei em quarto. Eu falei, nossa, é assim, é uma batalha diária, né? Porque foi Sim. muito difícil o retorno. E principalmente porque você mesmo mencionou
que existe uma família por trás onde todo mundo acredita no seu sonho. E ali é o ponto, acho que mais, assim, o ponto principal que te dá mais força para você falar, não, tá todo mundo acreditou em mim até agora eu vou desistir. Eu acho que ali, acho que dá o estalo e fala, meu, eu vou para cima, eu tenho qualidade, já tenho potencial, eu sei que eu vou conseguir. E aí chegar em quarto lugar no PAN do ano passado, como que foi a sensação? Porque assim, infelizmente no Brasil, a galera só pensa assim, ser campeã, ter medalha de ouro, ter medalha de prata, ter medalha de bronze. Só que ninguém sabe que isso daí, você está falando de um futebol é uma coisa, você está falando de um atletismo é outra. Entendeu? Você chegar num quarto lugar num atletismo é outra situação. E para você isso daí é como se fosse uma medalha de ouro depois de tudo que você passou aí, né? Então, para mim, assim, é frustrante, né, ficar em quarto lugar, lógico, porque, assim, quando você fica em quarto, mas você sabe que você deu o seu máximo, é uma coisa. Agora, quando você fica em quarto, mas sabe que tinha plenas condições de ganhar o Pan-Americano ou pegar uma medalha, assim, foi muito frustrante para mim. Mas eu vejo, assim, que eu tô treinando, tô competindo de igual para igual, mesmo sem estrutura. Então, eu tô competindo com as meninas, que nem a canadense que ganhou. Em 2015 eu já vinha competindo com ela ficou em terceiro lugar no PAN de 2015, eu fiquei em sexto, e ela veio para medalhar e conquistou o primeiro lugar. Então, assim, eu tô competindo de igual para igual para uma menina que tem toda a estrutura, tem pista sintética, tem o treinador do lado, participa de várias competições internacionais lá fora, ela tem muita experiência já. E eu aqui na minha cidade, treinando na pista de carvão, sozinha, sem ninguém para dar um apoio, sem ninguém para gritar no último tiro, vamos que tenha um gás aí para... Então, assim, eu vejo que eu estou competindo de igual para igual, mesmo sem estrutura. Então, eu falo que na hora que eu tiver essa estrutura, ou tiver mais amadurecida, né, que a gente vai ganhando experiência nisso, né, nas competições, eu falo que eu vou brigar de igual para igual mesmo. Daí eu quero brigar pela medalha. Então, assim, por mais que um quarto, para mim, foi frustrante, ao mesmo tempo é gratificante falar que eu fiquei em quarto, porque eu sei que se eu tivesse a estrutura que elas têm, eu poderia ser a melhor, né? Poderia ter ganho o Pan-Americano. Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa te cobra, né? Às vezes, né, confederação, tudo, o pessoal te cobra, mas você ficou em quarto, mas não sabe como que eu tô treinando, né? Então, assim, eu vejo que é uma conquista pessoal minha. Porque eu conquistei a vaga de estar lá. Conquistei o quarto lugar. Então, falta alguns detalhes, falta amadurecimento, falta algumas coisas, alguns detalhes, assim, que vai me levar à medalha, né? Então, assim, eu sei que eu sou muito capaz para isso, mas ainda não chegou o momento. Não, mas só a sua vida dia a dia já mostra que você é capaz, porque está numa cidade onde o atletismo, o pessoal nem olha do lado, para a estrutura que você tem. Sentar num clube onde te dá total estrutura. Então, você concorrer com as melhores do mundo e chegar em quarto lugar, você está de brincadeira. Não tem nem o que falar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, porque incomoda. Eu, assim, passou várias aqui que começam a incomodar, no sentido de falar, poxa vida, é uma atleta praticamente olímpica, porque de alto nível, né? Né? Então, você comenta assim, puxa, o que falta para assim, dar um empurrão no sentido de um patrocinador olhar com mais carinho, um clube olhar com mais carinho? O que se passa? Assim, tem alguma... Eu não quero te expor, mas só para a gente entender a situação, porque você não é a primeira que passou aqui e falou que está sem patrocínio e sem clube. Não é a primeira e também é do atletismo, tá? Então, o que falta? A confederação chega a dar uma força ou também não? Não, então, é que assim, eu moro em Guarapuava hoje, mas eu pertenço ao clube de Londrina, né? Então, assim, eu tenho um clube, mas não é o caso de muitos atletas. Eu acho que no caso do atletismo,
eu acho que falta visibilidade, falta oportunidade de estar na mídia, de estar assim, como, não como o futebol, mas pelo menos passar mais sobre, as pessoas conhecer mais sobre o atletismo. O pessoal Uhum. acha que você corre, você faz maratona, ou você vai participar da São Silvestre. Não, e o atletismo tem muitas provas, né, dentro do Sim. atletismo. Então, assim, falta visibilidade, né? Falta eles conhecer mais o atleta. Às vezes, um patrocinador quer um esporte coletivo, por ter Uhum. vários atletas, tá na mídia, tá o tempo inteiro. Então, lógico que ele vai preferir patrocinar um esporte coletivo, que nem aqui eu falei do futsal, né? Os patrocínios Uhum. vão todo pro futsal porque tem mais visibilidade, tem mais, uma aceitação melhor, né, pro público. Então, acho que é Uhum. isso. Porque vários brasileiros que a gente participa, as competições no Brasil, não tem nem plateia, não tem torcida, poucas pessoas conhecem, não é divulgado, na verdade. Uhum. Então, o pessoal fala, mas eu não sei, vai passar em algum lugar? Não vai, porque não tem uma aceitação assim boa, né? Ou é, não tem muita audiência, então assim, não sei o porquê, né? Mas não Uhum. tem. Mas é visibilidade. Tendo visibilidade, os patrocínios chegam. Então, é isso que falta pro atletismo, eu acho. E eu acho, assim, olhando em todos os esportes em geral, que eu acho que a internet veio para ajudar vocês, né? No sentido de Uhum, visibilidade, de as pessoas começarem a saber quem é você, né? Porque às vezes não sabia, hoje você consegue com a página, né? Num Facebook, num Instagram, você consegue mostrar o seu trabalho, mostrar quem você é. E eu acredito que a tendência é essa, viu, Tatiane? Se conseguir, se a galera do atletismo conseguir começar a colocar as provas ao vivo, sabe assim, mostrar pela uhum, internet algumas situações, movimentar aham. isso daí, eu acredito que é o passo aí para isso aí dar uma viradinha na chave, viu? Eu também acho que a internet veio para ajudar. Hoje a gente tem muito mais oportunidade de estar na mídia, né? Seja pela internet, não necessariamente na televisão aberta, né? Mas a gente tem Uhum, muito mais possibilidades, né? De mostrar o nosso esporte. Então, assim, e a corrida de rua, pra gente, tá assim, é o segundo, é o esporte mais praticado, né? O pessoal, todo mundo virou febre, quer correr rua. verdade, Ah, eu sou verdade. corredor. Então, assim, isso veio acrescentar. Porque, assim, eu não corria tanta rua, né? Não fazia tanta prova de rua, mas eu vejo que é uma possibilidade de crescer na prova de pista. Uhum, Porque você tendo mais visibilidade na rua, no nosso caso, fundista, né? Você vai agregar muito mais patrocinadores que, a Tati foi campeã numa corrida de rua, aí você vai participar de uma São Silvestre, que, meu Deus, né? Quem não conhece São Silvestre? Então, você participou da São Silvestre e tal. Então, assim, isso tá mudando, né? O pessoal tá conhecendo muito mais o atleta por conta disso. Então, eu acho que vem crescendo, eu acho que vai mudar, né? Por que a gente não pode ser que nem a Jamaica, né? Que é o principal o esporte deles. Por que a gente não pode ser um Quênia da vida? Então a gente tem que uhum. mudar a partir dos atletas, né? A gente tem que começar e acho que tá mudando, assim, tá caminhando aos pouquinhos, mas daqui a pouco a gente começa a correr para valer para as mídias aí e para a TV também. Eu acho que vai surgir muita oportunidade. Eu acho que tá crescendo isso aí. Com certeza. Ó, em falar nós estamos comentando sobre patrocinador, sobre investidor. Aí entra dois do Hora H Sports, eu não posso deixar de falar, né? Que é o Sete Mais Uhum. Consultoria e os Chapas. O Bar dos Chapas também está aqui na área. Muito obrigado pela presença aí, galerinha. E ó, o Tatiane, qual foi a competição? Porque assim, a gente tá falando de competição que às vezes você toma uma desilusão, igual você falou de ter ficado em quarto lugar, mas também tem a oposta, né? Aquela que você vai, você fala, eu acho que eu não tô muito bem e tal, e você se surpreende com você mesmo. Qual que foi essa daí? Então, assim, na minha carreira eu tive várias, mas assim, falando atualmente, já no adulto, né, que é onde a gente vira atleta de verdade, foi em 2018, quando eu fui convocada, assim, nem estava para ser convocada para o Ibero-Americano e acabou dando certo. Aí eu, nossa, eu nem
será que eu tô treinada para isso? E fui. Aí eu participei dos 3.000 metros com obstáculo. Eu falei, nossa, eu não... Cheguei lá, as meninas estavam com um tempo melhor que o meu. E eu corri, assim, natural. Eu falei, nossa, tô me sentindo bem. E acho que posso ganhar. Eu comecei a sustentar lá na frente, indo, ganhei a prova. Falei, nossa, e fiz um tempo quase próximo da minha melhor marca. Falei, nossa, nem tô acreditando. Foi uma das melhores sensações, assim, porque eu não fui eu fui para fazer meu melhor e tentar uma medalha. Mas não sabia que poderia ganhar e ainda fazer um tempo bom, né? Uhum. Então, aí eu fiquei em primeiro nos 3.000 metros com obstáculo, e no outro dia eu consegui participar dos 3.000 metros livre, né, rasos. E fui segunda colocada por um deslize ali, não consegui o primeiro, mas... Então aquela competição para mim, eu falei, nossa, eu tenho que acreditar mais em mim, né, porque eu, por mais que eu não tava treinando tão bem assim, eu vinha fazendo uns treinos que poderia me levar àquele lugar. Então, assim, eu acho que treino, às vezes você não se sente tão bem, mas na prova, eu particularmente sou muito competitiva. Então, assim, chega na prova, eu não quero deixar barato, né? Não quero deixar as meninas ganhar Aham. e eu quero brigar até o final, até onde eu puder, eu vou brigar. Então, eu acho que foi isso. Foi aquele estalo, assim, eu falei, nossa, mesmo quando eu não estiver treinando bem, eu tenho que acreditar. Se eu acreditar na prova, eu acho que vai dar certo. Então, essa competição que foi no Peru e no Íbero, acho que foi, assim, é uma memória muito boa para mim. Uma medalha muito importante. Com certeza. Olha, e para vangloriar aí você, entrou a Ju Campos, que também é do atletismo Ah, uhum, brasileiro. sim. Passou Uhum. também aqui pelos nossos canais, passou aqui na nossa live. Ela também que pratica muitas lives. Ju Campos, que é um exemplo aí também, como você, de atleta que briga aí muito aí pelo atletismo, né? E ó, Sim, em qual... 2016 a gente tava. Ela conseguiu a vaga olímpica, né? Eu fiquei de fora, mas ela fez 3.000 metros com obstáculo. Ela é a atual recordista dos 3.000 metros com obstáculo. Meu, eu falo, eu brinco com ela, falo, meu, você parece, lembra do Bombril? Você faz mil e uma utilidades. É, Ela dá é muita risada, verdade. porque é verdade, meu. Ô, Uhum. ela salta, ela corre com obstáculo, faz demonstração dos produtos dela, faz as lives. Eu falei, puxa vida, uma coisa dessas daí você vai conseguir, Ju. E, ó, deixa eu te comentar. A gente comentou sobre a maior dificuldade. Qual é o país que você acredita que, assim, é bem difícil concorrer com eles? Olha, no nosso caso, assim, fundista é o Quênia, né? A gente não, é surreal o que eles fazem. Então, assim, a gente fica muito. Fala assim, meu, como que eles conseguem fazer isso? A gente fica. É muitos. Tá no sangue deles, né? Ser atleta, tudo que eles fazem correndo. Então, assim, para nós fundistas é surreal o que eles fazem. A gente fica de boca aberta com os resultados que eles têm. Uhum, E a geração, assim, sempre se renovando. O Brasil, assim, demora às vezes, né, para renovar os atletas. Até acho que ainda veio de uma geração muito forte, e depois foi decaindo, aí a gente, tipo, agora tá subindo de novo. Então, assim, a gente uhum. demora muito tempo para ter uma renovação. E eles não, a todo tempo são, assim, para dar e vender atleta, né? Então, no nosso caso, são eles. O Kenny é muito surreal pra gente. Meu, aí como vem essa marca de 9,4552? Então, eu vim batalhando muito ano passado. Sabia que poderia correr até melhor, mas assim, o ano passado eu fiz isso no Sul-Americano. Fui campeã e bati o recorde do campeonato, né? Então, sabia que estava muito bem. Já saí para fazer marca, ninguém veio comigo, né, no Sul-Americano. E fiz essa marca sozinha. Então, assim, a segunda colocada chegou a 100 metros atrás de mim. Nossa, Então, eu sabia que eu poderia fazer muito mais se tivesse aquela competitividade, né? Então, assim, ficou. Esse 9,45 é a minha melhor marca, mas ficou aquele gostinho de quero mais, porque eu sabia que eu poderia ter feito muito mais sim. naquele momento se eu tivesse uma prova mais competitiva, né?
ou ter a oportunidade de fazer umas provas na Europa, onde as meninas são muito fortes na minha prova, ou nos Estados Unidos. Então, ficou aquele gostinho de quero mais. Então, eu venho treinando para fazer melhor do que isso, que é o meu objetivo, né? Alcançar o índice ou tentar bater o recorde brasileiro já. Então, assim, eu quero muito isso. Então, esse 9,45, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico triste porque eu sei que eu posso mais. Então, é aquele gostinho assim de, ai, posso fazer melhor. E você acredita que dentro, porque assim, é uma situação que ocorreu neste ano, né? Eu comento, porque eu não entro nos detalhes porque não é da nossa live, mas assim, para algumas atletas que passaram aqui, a deixada das Olimpíadas este ano para o ano que vem, vamos tirar fora o acontecido, mas vamos pensar somente nas Olimpíadas. Finge que aconteceu alguma coisa que mudou as Olimpíadas e tem que ser o ano que vem. Para você, foi bom ou foi ruim ter mudado as Olimpíadas? Eu falo assim, para mim, eu achei bom. Eu achei porque, assim, até o ano passado, eu vinha treinando com o Adalto Domingues, né? Então, assim, até setembro do ano passado. E eu resolvi mudar de treinador. Então, para mim foi bom porque eu precisava desse tempo para conhecer melhor o treinamento. Então, se a Olimpíada fosse nesse ano, eu não teria essa oportunidade de estar conhecendo melhor o treinamento, de ter a oportunidade de errar. A gente não tinha espaço para errar, né? Então, particularmente para mim, foi bom nesse quesito, né? É lógico que o ano que vem a gente vai estar mais velho, tem todo esse processo, né? Como que o corpo vai reagir e tudo. Mas né, nessa questão, para mim, eu gostei porque eu pude amadurecer mais o treinamento do Cláudio, eu pude estar, assim, conversando com ele, saber quais os treinos que é melhor para mim, e conhecendo, a gente se conhecer melhor, né? Então, para mim, foi importante por conta disso. Hoje, assim, Sim. eu vejo que essa pausa, assim, foi bom, né? Porque a gente teve uma pausa ali no começo do ano que a gente teve que parar com tudo. E foi bom a gente, assim, porque eu vinha de competição e viagens o tempo inteiro, eu ia ficar mais 3 meses longe de casa. Então, ter esse descanso e ficar com a família, para mim foi essencial. Então, assim, juntou a parte que eu precisava conhecer mais os treinos do meu treinador e essa parte que eu precisava ficar um pouco mais em casa, né? Então, sim, eu gostei, né? Não por conta, né, dos Não, não. acontecimentos assim, mas essa não vai, creio eu, que não vai interferir. Então, para mim vai acrescentar. Puxa, a maioria que passou aqui foi bom, porque a maioria vinha de alguma competição que precisava resgatar ela e precisava para alcançar o índice. Teve muitas lesões, que às vezes a pessoa conseguiu fazer a cirurgia, fazer diversas coisas. Tatiane, nós estamos se encaminhando para o finalzinho da nossa live. Começou a dar o pontapé, mas neste daí eu vou entrar numa questão: o que a Tatiane seria se não fosse atleta, se não fosse do atletismo? Vamos colocar assim. Nossa, é bem difícil. Eu acho assim que eu nunca parei para pensar. Mas assim, comigo, eu sempre tive vontade de fazer arquitetura. Então, eu acho que eu ia estudar, ia ser arquiteta. Não sei, né? Mas eu acabei indo para educação física, que está na área. Mas, sinceramente, assim, eu nunca parei para pensar, o que que eu seria, ou o que que eu vou ser quando eu parar, assim, né? Eu sei que agora eu vou pro rumo do esporte, né? Eu vou ser treinador, ou vou ser personal, alguma coisa. Mas se não fosse esporte, eu não sei, tá dentro da gente, né? Ser alguma coisa esporte. Mas eu acho, né? Chutando aí a arquiteta, não sei. Pode ser. Que bom, ó, que legal, porque assim, pega assim, porque a maioria dos atletas, eles não, tipo, porque sempre viveu aquilo, né? Não é difícil você falar em outra coisa, porque aquilo sempre foi no sangue, isso daí vem no sangue, não tem jeito. Qual é o maior sonho da Tatiane? Meu maior sonho é ir para a Olimpíada. É conquistar, fazer o índice, ir para a Olimpíada, representar o Brasil na Olimpíada. É o meu desejo, meu sonho e tomara que se realize.
E olha que, para quem atingiu 9h45, 9h30, Uhum. consegue, hein, Tati? Consegue, consegue, Ai, com treinando certeza. para isso. Treinando para Com isso. certeza. E ó, agora que vai se encaminhando mesmo pro final, a gente tem uma brincadeira que eu faço, que eu falo 5 palavrinhas. Antes disso, tem 2 brincadeiras. A primeira é você, como tem muita viagem, como tem muita concentração, muitas competições, sempre tem um mico. Tem algum mico que você lembre que você passou em alguma viagem ou que alguma parceira aconteceu? Não fala o nome, senão você acaba perdendo aí a amiga. Tem algum mico que você Né, eu lembra, acho, Tati? assim, quando menores, assim, acontecia várias coisas que a gente tinha muita vergonha, né? Mas, assim, atualmente, eu caí no obstáculo no Troféu Brasil, né? No fosso. E, assim, muita gente assistindo e, assim, pra mim foi o maior mico que eu passei, porque eu falei, muita gente assistindo ali, aí eu, sabe, eu caí, aí eu olhei assim, vou continuar. Deu aquele negócio e continuei. Quando eu Sim. cheguei assim, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Aí pra mim foi um mico, assim. Hoje eu dou risada disso, né? Mas assim, aí todo mundo, se machucou e rindo, né? Eu falei, ria junto, vou rir junto, porque já passou, né? Então tem que. E tá gravado, então. Hoje eu brinco, assim, mas pra mim foi um mico, porque ser tantos anos na prova e cair ainda, eu falei assim, faz parte, fazer o quê? Mas Com foi um mico. certeza, com certeza. Tá válido. Ó, e a segunda parte da brincadeira é assim: eu falo 5 palavras ou uma frase e você completa com o que vier na sua cabeça. Pode ser? Uhum. Família, Família é o meu pilar, minha estrutura. Sem eles eu não estaria aqui hoje. atletismo, Atletismo é a minha paixão, minha vida. É o que eu tá no sangue, né? Vivendo atletismo inteiramente. com certeza. Representar o Brasil é Um orgulho. É um orgulho para mim. ganhar uma medalha é É a realização e de tudo que você está fazendo, né? É uma conquista porque você vem treinando muito para aquilo. É você realizar o que você está treinando, né? Então, assim, se você perdeu, você sabe que você errou em algum lugar. Mas se você conquistou a medalha, você sabe que está no caminho certo. Então, é a realização de tudo que você vem sofrendo, a exaustão, tudo aquilo que você vem passando durante o treino, é a realização. e para finalizar, Olimpíadas. Olimpíadas é o sonho, né? É o sonho de todo atleta. Então, assim, para mim, se Deus quiser eu conseguir, vai ser a maior conquista, né? Você falar que é uma atleta olímpica é tudo, né? Então, para mim, é o sonho a ser conquistado. Tá próximo, eu acredito, viu, Tati? Eu acredito que tá próximo. Meu, eu queria te agradecer imensamente pela essa 1 horinha que a gente tá batendo um papo aqui. É um pouquinho antes, porque o nosso Instagram, ele é meio mal-humorado, né? Ele desliga Ah, na nossa, uhum. ele desliga na nossa cara. E para isso não ocorrer contigo, que é falta de educação aí com a convidada, mas eu finalizo um pouquinho antes. Queria te agradecer imensamente aí por você ceder um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua noite aí. Agradecer pelo bate-papo, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho do atletismo. Muito obrigado, foi um prazer enorme para nós do Hora H Esportes. Eu que agradeço pela oportunidade de estar passando um pouco para o pessoal, né, me conhecendo melhor como pessoa, como atleta. E para a gente é muito importante essas oportunidades, tem que aproveitar mesmo. E eu que agradeço pela oportunidade aqui, para mim foi um prazer. E queria agradecer essa galera inteira que passou aqui, entrou, saiu, entrou de novo. Um monte Uhum. de gente mandando coraçãozinho, mandando parabéns para você, que você é guerreira, que um puta atleta, dedicação, meu, um monte de coisa. É que se a gente for parando aqui para falar, aí eu não consigo analisar para falar Uhum. contigo. Mas agradeço imensamente essa galera que entrou aí. Se você quiser agradecer também, fica à vontade. Eu agradeço, eu vi alguns nomes ali, né? Tem até o João Marcelo Bueno, que a gente marca uns treinos ali, ele sofre junto comigo, então
Eu vi muita gente passando ali, eu agradeço, né, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui passando um pouco da minha história. E um beijo para todos, obrigado pelos parabéns aí, ela já tá conversando, o Marcelo Bueno, então é uma pessoa muito gente boa, gosto muito dele, então muito obrigado pelo carinho de todos. É isso aí, queria te agradecer mais uma vez. Esta noite, o Respeita a Minha História foi com Tatiane Silva. Tatiane, nós estamos aqui na vibrações positivas para você aí, que Deus abençoe para você conseguir o índice olímpico aí. A Ju Campos aí, ó, sou fã. Para você conseguir aí a sua vaguinha e realizar seu sonho e trazer o nosso querido ouro, viu? Grande abraço, Deus abençoe aí para você. Se cuida, tá? E nós todos do Hora H Esporte estamos na torcida para você. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade novamente. Beijo. Obrigadão, beijão, se cuida, tchau, tchau. Tchau, tchau.